iniciando mais um programa Diversidade, uma parceria da TV PUC de São Paulo com o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Nosso assunto de hoje é polêmico e toca a todos nós, pois estaremos falando daqueles que são o futuro do nosso país, os adolescentes. Vamos falar em particular da redução da idade penal, um tema que divide opiniões e que deve ser debatido com profundidade para que possamos compreender por que a ideia de redução da idade penal surge neste momento e quais as consequências de uma medida como essa para os jovens e para a sociedade. A idade penal, a idade em que o adolescente começa a responder criminalmente pelos atos de infração à lei, é definida no Brasil hoje como 18 anos. Abaixo dessa idade, os adolescentes devem responder pelos atos de infração e sendo encaminhados para instituições como a FEBEM, que deveriam desenvolver ações socioeducativas. O aumento da criminalidade no Brasil, em toda a sociedade, tem feito com que vários políticos apresentem projetos de lei ao Congresso Nacional propondo a redução da idade penal para 16 e até para 14 anos. Mas será que fazer com que os adolescentes sejam julgados pela justiça comum e cumpram a sua pena no sistema penitenciário vai conseguir restabelecer a ordem social e a segurança pública? Para estar conosco hoje debatendo essas questões e outras questões ligadas ao mesmo tema, estamos aqui com Maria Cristina Vicentim, que é integrante da Comissão de Criança, Adolescente e Família do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Estamos também com Eduardo Dias de Souza Ferreira, que é assessor do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude. E com Marcos Antônio da Silva Souza, o Marquinho, que é coordenador do projeto Meninos e Meninas de Rua de São Bernardo do Campo. Eduardo, vamos começar com você, falando um pouquinho o que acontece hoje quando um adolescente comete um delito e o que mudaria se houvesse redução da idade penal. Com a notícia de um ato infracional que a lei define como crime ou contravenção praticado por uma pessoa entre 12 e 18 anos, é feito o boletim de ocorrência ou termo circunstanciado e encaminhado para o delegado encaminha para o fórum. Isso é registrado, autuado e encaminhado ao Ministério Público para ele ouvir na forma do artigo 179 do ECA. Essa oitiva, depois dessa oitiva, o promotor avalia se ele entende que aquele ato praticado pelo adolescente é crime ou contravenção, ou se é uma conduta atípica, que não caracteriza nem crime nem contravenção, e arquiva diploma, ou se ele, e aí avaliando se aquela conduta efetivamente é antijurídica, é típica, aí ele tem duas opções: ou representa, pedindo ao juiz que aplique uma medida ao final de um processo, devido ao processo legal, ou ele concede a remissão e pode embutir nessa medida alguma medida socioeducativa, né? Essa remissão ou pode ser a remissão pura e simples, que é um perdão, né? Ou é uma remissão suspendendo o processo, dizendo não vou te submeter a um processo judicial se você cumprir esta ou aquela medida, ou uma advertência, ou uma prestação de serviço à comunidade. Essa possibilidade do promotor aplicar a medida nessa oportunidade foi questionada e o Superior Tribunal de Justiça entende numa súmula, que a súmula 108, que não pode aplicar a medida só mesmo o juiz. Então, se concede a remissão e se requer ao juiz que aplique uma medida. Então, agora estamos falando de uma situação já hoje em que o adolescente responde pelo seu ato. Não há situação de impunidade colocada na sociedade. Não há, ele responde a partir dos 12 anos e como criança, ou seja, do 0 até os 11 anos, em geral, os atos infracionais praticados por crianças, algumas se iniciam aos 7 e até aos 11 anos, até os 12 anos incompletos, né, 11 anos e 11 meses, são aplicadas medidas protetivas, né, aplicadas pelo Conselho Tutelar. E o que mudaria, então, já que hoje já tem medidas pensadas para aquele adolescente que tem uma infração à lei, o que mudaria com a redução da idade penal, basicamente? Olha, em termos formais de procedimento, é você levar essa população, dependendo da faixa que se coloca, alguns colocam 14, outros 16 anos, para responder desde logo na forma do processo penal tradicional, como adulto, respondendo perante a justiça penal clássica.
isso seria essa grande mudança de procedimento. E a Justiça da Infância e Juventude para adolescentes ficaria então dos 12 aos 14, dos 12 aos 16 anos. Cristina, e na análise que vocês têm feito, têm discutido, por que hoje começa a ganhar força essa ideia de redução da idade penal? Então, acho que é curioso porque, apesar dos dados, assim, a gente não tem evidências de um crescimento da violência juvenil, não tem evidências de um crescimento significativo, seja porque os dados, as informações nesse campo estão pouco consistentes, se trabalha pouco na produção de informações, mas a percepção social é de que a violência juvenil aumenta, apesar de a gente não ter dados que dêem sustentação para isso. Eu acho que essa percepção, ela ganha, às vezes, um formato quase de um pânico social, de um medo social à juventude, incrementado pela mídia, né, pela maneira como a mídia maneja as notícias, pela forma, e por uma lógica também repressiva, vingativa, ainda muito presente no imaginário brasileiro, na forma de lidar com isso. O Estatuto foi uma grande conquista, tem aí, né, 10 anos de uma mudança na maneira de pensar a relação com a criança e juventude, com a criança e adolescente, mas acho que ainda vigora essa lógica punitiva e repressiva. Insuflada pela mídia, nós temos um panorama muito propício a uma crença de que a punição e a repressão podem dar conta disso que está se pensando que é a violência juvenil, né? Você acha que esse foco em cima do adolescente, Marquinhos, está tirando o foco de outros lugares que deveriam estar sendo colocados na discussão da violência? Como é que você vê um pouco isso? Basicamente a violência, no nosso entendimento, é um problema não só, mas é um problema essencialmente estrutural. Então, quando você vai pegar a criança, pega outros segmentos para colocar, querer culpabilizar, né, alguém pela violência, está pegando eles como bode expiatório, porque nós estamos, você vê as unidades, fala da impunidade, porém essas unidades estão sempre lotadas. Né? Você vê o exemplo nosso lá da região do ABC, onde que a sociedade civil organizada, junto com outros segmentos, né, de alguns setores do governo municipal, monitora sistematicamente o local, você vê que aquele local é inadequado para recuperar esse adolescente. Né? A gente vai trazer ele para a sociedade. Vai trazer para qual sociedade nós estamos falando? Vai levar ele para a escola? A escola hoje a escola pública nossa hoje está daquele jeito, para estudar não tem condições, as condições são bastante precárias. Você vai levar esse menino para onde? Para a família. Essa família nossa, a família que nós trabalhamos, é uma família que ela está abandonada há muito tempo. Então a gente nem sabe se a sociedade que tem que se curar para cuidar desse adolescente, ou se realmente a gente tem que recuperar ele para essa sociedade que cria ele e depois vai criando essas estruturas perversas que já estão contra a lei, né? Porque o estatuto fala que tem que ser, nesse caso de internação, tem que ser em pequenas unidades, onde que a questão da educação seja uma prioridade. Essas crianças, na verdade, eles são tratados hoje, as denúncias que chegam, nem precisa de denúncia, todo mundo está vendo, né? Eles estão numa situação bastante delicada, né? E, então isso não ajuda o desenvolvimento. E aí a sociedade, de novo, ela sempre é daquele jeito. Ou vê o menino e passa a mão na cabecinha dele, aí quando vê ele fumando cigarro, quer dar um croque. Então, de novo, a gente está fazendo uma opção de querer levar esse adolescente para um sistema, que é a proposta que está sendo colocada, para o sistema do adulto, onde que mostra que as rebeliões estão começando, são antigas, né? Mas está tomando evidência, principalmente em São Paulo, talvez uns 4 anos para cá, onde que a gente já vê que a violência dos lugares onde estão adultos já são muito mais antigas e a probabilidade de recuperação lá são mínimas. Né? Então, quer dizer, a gente quer colocar os nossos filhos nossos, queremos ter como local para reinserir ele na sociedade, colocar ele no lugar junto com o adulto. Mas nós já sabemos que mesmo um adulto que entra lá, se ele não está ligado com as regras que regem no mundo marginal, ele é violentado lá dentro, ele serve de esquema para os caras, ele é zoado lá dentro, e aí nós estamos falando que nós queremos colocar os nossos adolescentes, os nossos filhos lá dentro. Quer dizer, é a nossa sociedade que está doente. Acho que nós temos que começar a se enxergar enquanto cidadão, para a gente ver onde que é o lugar do nosso jovem. Né? E para nós, o lugar do nosso jovem é na família, na escola e na comunidade. Como é que você percebe, Eduardo, essa produção da violência sendo colocado em cima do adolescente, essa responsabilidade, tirando um pouco esse foco do Estado? Como é que você percebe essas questões se emaranhando aí na discussão? A sensação de insegurança na população
ela é real, né? O crescimento da violência está ligado ao comércio internacional de armas, está ligado ao comércio internacional de drogas, está ligado ao grande esquema de lavagem de dinheiro. O recrudescimento da violência não pode ser esquecido com a infestação de bingos, por exemplo, né? E todas as denúncias ligadas a esses bingos, os temas de lavagem de dinheiro, o vídeo que está acontecendo aqui em Campinas, né, que já é denunciado desde 92, e desde 92, se fizer uma retrospectiva da imprensa, você vai ver que já lá alguns governantes diziam que o ECA tinha de ser modificado, que a legislação penal tinha de ser modificada para reduzir a idade penal, como se isso fosse resolver o problema de todo mundo, né? E aí você tem efetivamente os jovens pagando por isso. Agora a gente vai ver o lado da legislação penal, você fala em flexibilização de penas, em flexibilização de procedimentos. Então essas respostas, elas estão colocadas hoje no debate. Isso pode remontar ao século de 1700, 1800, na França, uma tentativa de modificação da legislação penal e processual penal, registrada por Francisco Carrara, que é o pai da escola penal que a gente conhece aí hoje. Ele vai te dizer, as tantas no livro dele, a justiça penal francesa, tentando levar para os tribunais uma criança de 7 anos. E aí se dizia que o procedimento, o julgamento tinha de ser secreto, e ele assinalava: bom, deve ser secreto porque é a justiça com vergonha de si própria. Então, se a gente levar os conhecimentos todos aí, com 8 anos você já pode estar respondendo. O Heleno Cláudio Fragoso, um jurista, um penalista brasileiro já falecido, ele dizia que essa questão da idade penal não é nem uma questão de imputabilidade ou não, a minoridade penal é uma opção política. E essa opção não foi feita na Constituição. A Constituição só trouxe para o texto constitucional, com o artigo 228, o que já estava aí desde a década de 40. Esse patamar de 18 anos remonta à década de 40. Vamos pegar então, segurar um pouquinho aí, Eduardo, essa questão de com 7, com 8, com 15, com 16, com 18, o que muda de fato, né, para o adolescente. A Diversidade agora fará um pequeno intervalo e a gente volta já para continuar conversando sobre redução da idade penal. Fique conosco. A psicologia brasileira vai mostrar a sua cara. Participe da primeira Mostra Nacional de Práticas em Psicologia de 5 a 7 de outubro, no Centro de Convenções em Embi. Uma grande feira de experiências e práticas profissionais comprometidas com a transformação da realidade social brasileira. A mostra é aberta a estudantes e profissionais da psicologia. Compartilhe suas experiências e ideias. A Mostra Nacional de Práticas em Psicologia é uma realização dos Conselhos de Psicologia do Brasil. Adolescente infrator merece cadeia ou educação. Eles são realmente a causa maior da violência no Brasil? Prender adolescentes não é apenas levantar uma cortina de fumaça sobre as causas sociais da criminalidade? O infrator deve ser responsabilizado pelos atos, mas respeitando sua condição de pessoa em desenvolvimento. Cadeia é escola de violência. Diga não ao rebaixamento da maioridade penal. Olá, estamos de volta com Diversidade, uma parceria do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC de São Paulo. O nosso tema do debate de hoje é a redução da idade penal e nesse segundo bloco vamos conversar um pouco sobre o olhar da psicologia sobre a questão da idade penal. Mas antes disso, eu queria estar trazendo aqui duas perguntas feitas pela plateia. Uma para você, Eduardo, da Marisa Azevedo, que pergunta se os dados da FEBEM, que são divulgados na FEBEM hoje, é de que 70% dos adolescentes internos o motivo é o roubo. E o tempo de permanência, muitas vezes, é de até 3 anos. O que mudaria em termos de tempo de permanência na privação de liberdade se houvesse redução da idade penal? Se a pessoa, hoje em dia, maior de 18 anos, é primário, dependendo do delito, um roubo simples, ele pode ficar preso um tempo muito menor que esse. Né? Se for preso, né? Se efetivamente a medida aplicada a ele, penal, for a prisão, ele pode ficar preso um tempo inferior a esse. Tem uma pergunta, Marquinhos, que fala que tem 10 anos do ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, mas que a sociedade mudou muito pouco com relação à forma como lida com a criança e adolescente hoje, particularmente o infrator. E aí a pergunta da Suzana é que medidas a gente poderia pensar
que possibilitaria à sociedade ter intervenções mais socioeducativas com esses adolescentes? O que me parece é que ampliou realmente. Eu não consigo ver antes de 90, por exemplo, a possibilidade de nós estarmos tendo esse tipo de debate aqui. Apesar que tímido, nos 10 anos, hoje você se comenta a questão da criança, a gente falava naquela época, né, tem algumas pessoas aqui da plateia que já está nessa caminhada há muito tempo, que a gente conhece. Era impossível você fazer um debate falando de criança, situação de rua, criança pobre, você tem um olhar que nem está sendo colocado, um olhar sociopolítico. Então você vê que com 10 anos é pequeno as mudanças. Agora, com certeza, o estatuto não avança. A nossa discussão central é de como que nós vamos cavando espaço para implantar o que diz a lei dentro do regime democrático. Agora, dificilmente ele vai avançar se outras mudanças estruturais, outras leis importantes não pegam, que o Brasil ainda tem esse boi de falar, né? Lei que pega e lei que não pega. Então a gente sempre trabalhou, algumas pessoas falam que o estatuto para nós, ou os conselhos de direito tutelar, deveria ser como um PROCON da criança. Né? Quer dizer, todo mundo está atento, quer dizer, e nós estamos experimentando isso lá em São Bernardo, de uma maneira tímida ainda, na medida que nós estamos criando a partir da organização dos meninos e das meninas, né? Onde que lá no bairro eles têm forma de organização e a base da organização deles é o que é lutar pelos próprios direitos deles. Então, se isso começa a pegar força na sociedade e essa criança, esse adolescente também ser protagonista, nós achamos que tem como avançar. Agora, como que a gente sai do patamar que nós estamos hoje? É o cidadão ser um cidadão ativo. Ixi, mas eu estou cansado de ver, tá ligado, o pessoal trocando ideia, a classe média se mobilizando aí agora, porque agora o crime saiu da periferia, está começando a enquadrar todo mundo, só que é um cidadão passivo. Ele fala que ele faz a contribuiçãozinha dele do cheque, ele paga o imposto dele e está sossegado assistindo o programa. Então, se tiver assim, mano, há 10 anos atrás só estava onde nós moramos, mas não deu conta, hoje está na cidade inteira. E se nós não tiver, vai piorar. Então, eu penso muito nisso, que qual que é a forma? O cidadão sair da passividade dele e ser um cidadão ativo. Não adianta, uma parte de gente, a gente conversa e fala, irmão, já faço a minha parte, eu pago meus impostos e tal. Eu também pago o meu. Certo? Quem está na periferia também paga. Quem está nos movimentos sociais paga e pagando em dobro. Muitas vezes pagando em dobro sendo perseguido, pagando em dobro falando que a gente acota bandido, sendo ameaçado de morte. Nós também pagamos imposto pesado. Tem que enterrar menino, tem que entrar dentro de FEBEM, ser tratado pelas pessoas como protetor de bandido. Todo mundo, quem protege direitos humanos é bandido. Ainda não conseguimos sair desse patamar. Né? Porque quando a gente dá um avanço, esse sistema que tem conservador, a cabeça conservadora das pessoas, eles ficam quietos, eles dão um pequeno recuo em 88. E agora eles mostram toda a garra dele, mostram toda a força em cima de quem? Daquele adolescente, em cima que foi bem apontado sem terra, em cima da sistematicamente exterminando a nossa comunidade negra. É sistemático, mano. Os caras param, você está passando assim, o cara já tem um olhar, fala, pega aquele cara que é ele. Depois a gente vê se é. Vamos pegar ele primeiro, depois a gente vê quem é ele. Então, esse pensamento conservador está na nossa cabeça. E ele é que nem um vírus, tá ligado? Então a sociedade tem que ser ativa, porque na hora que esse vírus começar a manifestar, a sociedade vai em cima e fala, fica quietinho aí. Porque senão, é uma piscadinha, um vacilo que você dá, aquele vírus volta de novo e começa esse olhar que tem preconceituoso. E os exemplos que tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul, mesmo no ABC, algumas experiências que está tendo lá, por exemplo, de liberdade assistida, os dados que tem lá são muito animadores. Eles estão falando que a reincidência... Por que a liberdade assistida? Então, a liberdade assistida foram adolescentes, né, que teve um conflito com a lei, foram pegos, quer dizer, em flagrante, que medida poderia ser dada para ele? Tem várias medidas que o ECA fala. E uma das medidas é a liberdade assistida. Então, a liberdade assistida é o menino cometer um delito, e ele, então, por aquele delito, ele é obrigado a participar. Ele fica, então, na medida de liberdade assistida, ele é obrigado a participar de grupos e participar de várias técnicas que tem. E ele é acompanhado sistematicamente por profissionais, né, ligados à área de humanas, educativa, etc. E a experiência ela é muito boa. Eles estão falando, os números que nós temos de lá, é que 7% desses jovens, dessas meninas, desses meninos, voltaram a cometer um novo delito. Então, de novo, nós somos ativos. Se já tem, sempre, quer dizer, as pesquisas ficam nervosas quando a pesquisa vem para mostrar coisa ruim. Quando mostra uma pesquisa dessa que é positiva, fala, vamos investir nisso, aí pronto, aí quer dizer, esses dados não aparecem. Aí aparece um caso que volta a cometer um crime, pronto, ganha de novo o nosso plim-plim, né? Quer dizer, fica na mídia aí durante uma semana.
Então, o nosso caminho, penso que é um pouco por aí. E pegando essa questão dos meninos, das meninas que estão sujeitos a essas situações, Cristina, do ponto de vista da psicologia, o que está sendo dito que o adolescente infrator não deveria ser colocado numa cadeia? O que o difere do adulto nesse momento? Do ponto de vista da psicologia, eu acho que, na verdade, eu diria que a gente não tem, o principal argumento para a redução não está na questão psicológica, né? Ele é um argumento que é de ordem sociocultural, porque nem a infância foi uma construção social, né? Quer dizer, século XVIII começa a reconhecer a infância como sendo particular, como sendo diferenciada do mundo adulto. O século XX é que vai reconhecer a adolescência como um lugar diferenciado. Então é uma decisão política cultural e é uma decisão que essa sociedade construiu de que em relação ao jovem ela tem um lugar de educação. Ela desejou isso, mas estamos vendo uma realidade onde, na verdade, esse desejo educativo não comparece, né? Comparece muito mais esse lugar onde o adolescente é vítima da violência. Então, eu penso que ou a gente trabalha na perspectiva de construir uma sociedade educativa, né? Isso significa que a gente pensa que o jovem pode experimentar, né? Intervir no mundo, a gente constrói um aprendizado sobre isso, portanto a redução é apostar, quer dizer, não fazer a redução nesse momento, é apostar nesse caráter educativo, nesse aprendizado social, porque o convívio é isso. Nós não temos nem código genético que garanta como que a gente deve se comportar, nem tradições imutáveis. A sociedade ela é um aprendizado o tempo todo de convivência de diferentes. E eu acho que a discussão é essa, né? Eu também entendo que a gente não deve, nesse momento, psicologizar, ainda que, do ponto de vista da psicologia, você tenha alguns argumentos que sejam a favor dessa postura. Por exemplo, esse, né? A questão da moratória social hoje para o adolescente, nós somos uma sociedade que apostou nisso. O adolescente pode experimentar. Então, é legal que a gente possa estar junto nessa experimentação com ele, né? Apostando nisso, e não punindo os primeiros, né, desacertos em relação ao que a gente espera. Né? Ficando um pouco na psicologia, Eduardo, tem sido discutido a questão do uso dos lados psicológicos, né, dentro da justiça, para justificar muitas vezes o encarceramento de adolescentes por mais tempo até do que aquele que estaria previsto. Você que está de um outro lado nesse trabalho, como é que você percebe esse uso dos laudos dentro do sistema? Por essa situação muito, muito triste que o adolescente autodidata infracional passa aqui em São Paulo, no estado que se reproduz na capital, onde concentra as unidades da FEBEM, deixa na Berlinda, essa situação deixa muitas pessoas, muitos profissionais expostos, como, por exemplo, psicólogo e assistente social. Se nós pegarmos o Código de Ética e Disciplina dessas duas profissões, sem falar no Código de Ética e Disciplina dos médicos, você vê lá, deve encaminhar situações, ver se a população é alvo, os seus atendidos, as próprias condições de trabalho, os próprios trabalhadores da FEBEM também passam por situação semelhante. E os laudos, nesse contexto todo, eles são fatores, por exemplo, eu insisti muito tempo, olha, aqui está dizendo, o adolescente já vinha com esse indicativo lá do processo de conhecimento de que ele precisa de um acompanhamento psicoterápico, de que ele tem um problema de drogadição, de que a família precisa de um acompanhamento. Aí vem para a medida, ele fica 6, 7 meses e nada daquilo que foi dito foi feito. Então a gente fica insistindo, olha, mas tem de fazer isso, como é que eu vou devolver para a sociedade? Qual é a ideia da internação? A internação, enquanto medida educativa, é uma intervenção rigorosa com profissionais habilitados. A indisciplina do adolescente, o ato de disciplina é tão grave, que chegou a ser um crime grave, que demandou uma internação, que ele precisa de uma contenção para você poder trabalhar com ele intensivamente, com ele e com a família, que é o que diz a lei. Aí você percebe que nada daquilo foi feito, você fica insistindo, né? E é esse o que a gente percebe muitas vezes nos laudos, nos contralaudos que são feitos. E as visões, né? Você tem profissionais que, os psicólogos, pelo que eu lembro, dizem que para você ter uma avaliação de um adolescente, você tem que ter no mínimo 5 sessões com ele. E as pessoas vinculadas ao Estado sendo obrigadas a produzir numa única entrevista um parecer do adolescente. Isso é inconcebível.
E aí você tem que pedir para um outro profissional do juízo que faça isso. Ele vai demorar, não, eu quero as minhas prerrogativas, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer de conta que fiz um laudo. Mas como é que isso é produzido? Isso sim demanda, e é uma coisa que eu acredito que não dá para o profissional fazer sozinho, que eu acho que muito bem o CRP tem feito, tem acolhido, vocês têm encaminhado essas questões de forma coletiva, que não dá para um profissional único, sozinho, na sua relação de emprego, bater contra todo esse sistema. Bom, diversidade vai ficando por aqui, mas antes de concluir o programa, eu queria deixar claro que o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo tem uma posição a favor da responsabilização do adolescente que cometeu o delito, mas totalmente contrária à redução da idade penal. Tanto que estamos lançando no dia 6 de outubro, dentro da primeira Mostra Nacional de Práticas em Psicologia, que acontecerá de 5 a 7 de outubro no Palácio de Convenções da AMB, uma campanha contra a redução da idade penal. Esperamos que esse programa tenha ajudado a esclarecer algumas questões, a colocar algumas ideias para o debate e queremos que você nos ajude nesta campanha dizendo não à redução da idade penal. Eu queria então estar agradecendo a participação hoje aqui conosco da Maria Cristina Vicentim, que é integrante da Comissão de Criança e Adolescente do Conselho Regional de Psicologia, do Eduardo de Souza Ferreira, que é assessor do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude, e do Marcos Antônio de Souza, que é coordenador do projeto Meninos e Meninas de Rua de São Bernardo do Campo. E aguardamos você em outubro, na primeira Mostra Nacional de Práticas em Psicologia, no AMB, de onde estaremos gravando uma edição especial do programa Diversidade com o tema Psicologia e Compromisso Social, que é o tema da nossa mostra. Vá conferir ao vivo o programa ou fique conosco pela TV. E até lá. Diversidade, uma realização do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e TV PUC São Paulo.